irmãos, estaremos estudando a lição 13 da Revista dos Jovens, que tem o título A Igreja não sobrevive sem doutrina. O tema do trimestre foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, revista comentada pelo pastor Elias Torralvo. Hoje estamos concluindo o trimestre, aleluia, e enfatizando mais uma vez a questão da doutrina, que foi o tema do trimestre todo, dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, os ensinos de Cristo, que foram cumpridos em Cristo, conforme as profecias dos profetas do Antigo Testamento, e foram transmitidas aos apóstolos para eles instruírem a igreja. O Senhor treinou esses apóstolos, os discípulos, revelou e transmitiu à igreja, deu continuidade àquilo que ele já fazia em seu ministério terreno. Glórias a Deus. E a igreja, ela carece disso, precisa manter-se firme nisso. A palavra de Deus não muda e Deus também não muda, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. E por isso nós podemos contar com essa firmeza na palavra, com essa firmeza nos fundamentos de Cristo, mantendo assim a nossa fé viva, aleluia, e não nos movendo, como já temos dito em outras lições, nem para a esquerda nem para a direita. Ainda que sopre os ventos de doutrina, nós não podemos ser meninos inconstantes, levados a qualquer vento. Então a gente vai ver que o mundo sempre vai querer alterar as coisas, pregar a mentira, desfazer da palavra de Deus, mas nós permanecemos firmes nessa doutrina, para que a igreja possa, então, sobreviver. Texto principal. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2, 6 e 7. O resumo da lição: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Veremos todos esses termos aqui que temos citado nesses dois textos, que fazem parte do que a lição vai nos trazer. A questão da moderação, a questão de agradar a Deus e a questão dos fundamentos inabaláveis da palavra de Deus, ou seja, desta doutrina. Os objetivos da lição são compreender que o firme fundamento de Deus permanece, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos e conscientizar da importância de viver uma vida moderada. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 21. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A introdução da nossa lição diz: nessa lição, que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja, e veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Glórias a Deus. Então precisamos estar também firmes, aleluia, nessa doutrina, para podermos estar preparados para combater qualquer falsidade, qualquer mentira que o diabo venha lançar nesses últimos dias. Como já falamos em outras lições, a gente sofre esse ataque, precisamos estar firmes na palavra, porque o inimigo de nossas almas, através das ideologias, através da cultura, vem querer distanciar os homens de Deus, dizer que a palavra de Deus tem que ser mudada, tem que ser ressignificada, ou seja, tudo no intuito de aproximar as verdades bíblicas, ou distorcê-las, melhor dizendo,
para que abrace, né, a forma das pessoas quererem viver, ou seja, o pecado. Então a Bíblia, para eles, confronta isso, né? Então a forma para eles se opor à palavra de Deus é tentar mudá-la, tentar ressignificá-la, ou se utilizar de mestre, né, para que pregue, para que ensine aquilo que eles querem ouvir e se manterem em uma vida de pecado. Como já vimos também em lições passadas, já não suporta essa doutrina e tendo como chãos nos ouvidos, amontou para eles doutores que sejam conforme as suas próprias concupiscências. Eles querem mudar a Bíblia, mas os fundamentos da doutrina são inabaláveis. Primeiro tópico, firme fundamento de Deus permanece. Primeiro subtópico, a natureza do fundamento de Deus. Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para formar nossa fé em Deus. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, ele fica firme, haja o que houver, segundo Timóteo 2,19, pois pertence a Deus. E em nosso Deus não há nem mudança, nem sombra de variação. Glórias a Deus. Ele é o eu sou, né? Aquele que era, aquele que é e será para todo sempre. E se a nossa doutrina vem dele, também a doutrina é firme. Glórias a Deus. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras, Salmo 19:1. Assim como Paulo ensina que Deus é conhecido também por meio da criação, Romanos 1:18-20. As obras de Deus refletem seu caráter, isto é, o que ele faz não está separado de quem ele é. Afinal de contas, ele não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo 2,13, né? Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. A gente sabe que a palavra do Senhor permanece fiel. Glórias a Deus. Em 2 Timóteo 2,3 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele permanece sempre com esta fidelidade. Então, podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis e imutáveis, pois Deus é imutável e permanece para sempre. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo subtópico, fundamento eterno. O teólogo Norman Geisler define eternidade como não temporalidade ou atemporalidade. Ele ainda afirma que do princípio ao fim, a Bíblia declara que Deus não é dominado pelo tempo. Deus é eterno, pois ele é antes do princípio de todas as coisas. Gênesis 1, Salmo 92. Um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. Isaías 9,6. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina contida e exposta nas Escrituras é eterna. Então Deus transcende o tempo, né? Como se o mundo fosse aqui, o universo em sua volta, o tempo. Então todo o tempo e espaço estão aqui e Deus está fora disso. Deus transcende. Aleluia. Então Deus é atemporal, né? Não há temporalidade nele. Ele é eterno, né? Ele sempre existiu e sempre existirá. E o terceiro subtópico, fundamento firme. Além de eterno, o fundamento de Deus é firme. Segundo Timóteo 2,19. A expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro ou ainda para algo que não cede à pressão de nenhuma natureza, né? O mundo passa, né? Passou governos, passou regimes de governos, mas a palavra permanece, né? Essa mesma palavra que nos revela toda essa doutrina que nós estamos defendendo, estudando e enfatizando nessa lição, que sem ela, né, sem esse fundamento, a igreja não existe ou não persiste. Né? Vemos que, graças a esse milagre que Deus opera, né? Deus nos deu a palavra, preservou ela. Né? Então, quantas Bíblias foram queimadas, quantas vezes proibiram a leitura da Bíblia, mas ela está firme, fiel, permanente. Aleluia, conforme também o nosso Deus. Então, a sua doutrina, ela é firme, ela não pode ceder à pressão. Quando quer mudá-la, quer desfazer das Escrituras, né, como alguns artistas falam essa tolice, mas a palavra de Deus não passa. Passa o céu, passa a terra, passa o artista, mas a palavra permanece. O nome de Deus é firme, inabalável, não sofre alteração e nem cede nenhum tipo de pressão, pois o contexto do qual Paulo fala da firmeza do fundamento de Deus era de infidelidade e desvio de alguns. No entanto, isso não abala e nem altera
a qualidade segura e inviolável da verdade de Deus. Conforme a referência, 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este ser, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que as pessoas creiam ou não creiam, a palavra ela é eterna, firme, glórias a Deus, e não se abala com nenhum pensamento humano, nenhuma ideologia, ou nenhum sistema que venha ser contrário a ela. Crendo ou não crendo, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo texto no qual Paulo indica a firmeza dos fundamentos de Deus, ele fala de uma verdade relacionada ao Senhor e da atitude do crente que vive de acordo com os fundamentos doutrinários. No que se refere à verdade sobre Deus, ele afirma que o Senhor conhece os que são seus. E os crentes que se fundamentam na verdade da palavra devem apartar-se da iniquidade. Versículo 19. Diante disso, destacam-se duas verdades. O fundamento de Deus é inabalável, pois reflete o caráter firme do Senhor, e o fundamento de Deus dá firmeza ao crente para viver em pureza e agradar a Ele. Como nós podemos vencer e também nos apartar da iniquidade, é crendo nessa palavra, vivendo conforme ela. Então ela é firme, porque Deus é firme, louvado seja o Senhor, conforme o seu caráter, e também nos dá essa firmeza. Glória a Deus. Quando Jesus ensinava, as pessoas se surpreendiam, se admiravam pela autoridade que Jesus falava. Essa firmeza, essa autoridade também tem que estar mudante em nossa vida, porque nós estamos portando a verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Segundo tópico, desmascarando os mentirosos. Primeiro subtópico, a realidade dos mentirosos. A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira. João 8,44. Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo é o pai da mentira e as pessoas seguem a ele, ouvem a ele, e acabam sendo filhas dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que permaneçamos na verdade, mas o nosso pai é outro, é o nosso Deus. Desde o pecado cometido por Adão e Eva, no Gênesis 3, de 1 a 13, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam todas as famílias indistintamente. Então, Atos 5, de 1 a 11, a gente lê a história de Ananias e Safira. Quando fala a questão da mentira lá desde o Éden, nós veremos aqui mais à frente que o diabo ele se utiliza da mentira ou da meia-verdade para poder pegar a palavra que é verdade e distorcer. Foi assim que a serpente fez com Eva, distorceu o que Deus falou, dizendo: não é bem assim não. Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer não, pelo contrário, vocês vão ser semelhantes a Deus. Então, o diabo pegou o que Deus alertou, Deus orientou para que Adão e Eva conhecessem a verdade, porém ele pegou e distorceu o que Deus falou. E até hoje, ele usa do mesmo artifício em relação às falsas doutrinas, os falsos profetas e os falsos mestres. Biblicamente, à medida que o tempo passar e se aproximar a vinda de Cristo, o mundo se renderá ainda mais à mentira. Hoje a gente vive uma era que há uns anos atrás dizia que era a era da informação. Informação era o novo petróleo, o novo ouro, Mas infelizmente hoje as pessoas estão indo mais atrás das falsas informações, dos fake news, do que da própria verdade. Então, não adianta ter tanta informação se a informação é de caráter duvidoso. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais as pessoas amam a mentira. O mentiroso não tolera e rejeita a verdade a respeito de Deus. 1 João 2, 4 e 22. O engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mentem em relação às questões doutrinárias. Pega a palavra, pega a verdade e distorce, faz como Satanás tentando a Cristo, dizendo está escrito, mas trazendo ali uma conotação diferente do que a palavra diz. Então, esses que mentem em relação às questões doutrinárias, cuja proposta é desviar as pessoas da verdade. Nos tempos mais antigos, já havia os enganadores, pois o Antigo Testamento fala dos falsos profetas que trabalhavam para perverter a verdade de Deus. Isaías 9, 15, 16, Jeremias
23, 14, 25, 26, 32. A mentira é abominável a Deus e ele julgará os mentirosos. Apocalipse 22, 15. Né? Ficaram de fora aqueles que amam a mentira. Né? E a gente vê que só os profetas faziam exatamente isso. Falavam coisas que Deus não mandou. Né? Quando estava sendo decretado ali um castigo que estava próximo, eles pegavam e desfaziam. Né? Como acontecia nos dias de Jeremias. Jeremias dizendo a questão do cativeiro, que ia durar 70 anos, vinha só os profetas e diziam, não, em 2 anos o jugo da Babilônia vai ser quebrado. Pervertiam, né, a doutrina, pervertiam a palavra genuína que o verdadeiro profeta havia dito. E isso não mudou, né? Hoje também há muitos falsos profetas. E muitas das vezes buscando dinheiro fixo, né? Ou fama, ou agenda, mas estão aí falando coisas que Deus não mandou. Que perigo que eles estão correndo, né? Que um dia vão ter que prestar conta com Deus, do qual eles disseram que tinha mandado eles falar tal coisa, sendo que ele nunca mandou. O segundo subtópico é desmascarando os mentirosos. Ao tratar sobre a mentira doutrinária, Paulo adverte Timóteo de que os enganadores dizem que a ressurreição já era feita. Né? Então, naqueles dias, havia essa mentira. 2 Timóteo 2,18. Diante dessa colocação do apóstolo, é possível afirmar que os mentirosos não negaram a doutrina e a realidade da ressurreição, mas a modificaram. Né? Então, também temos os falsos mestres hoje. Além dos falsos profetas, os falsos mestres também fazem isso. Pega a doutrina e modifica. Como acontecia ali nos dias de Paulo, né? Paulo alertando a Timóteo sobre Himeneu e Fileto, né? Que traziam essa mentira, né? Modificando a realidade da ressurreição, dizendo que já tinha acontecido. Eles desviaram propositalmente a verdade a fim de macular e desvincular a fé dos cristãos. Ao tratar sobre os que mentem doutrinariamente, Paulo menciona os nomes de Himeneu e Fileto como desviados da verdade e responsáveis pela disseminação das mentiras doutrinárias que corroem a igreja, segundo Timóteo 2,17. Provavelmente esses 2 homens foram mestres entre os irmãos e que, nas palavras do apóstolo, serviram como vasos para desonra. Né? Então, talvez um dia já tinham sido vasos de honra, mas naquele momento estavam sendo vasos para desonra. Que permite concluir que os que trabalham para enganar a igreja, do ponto de vista doutrinário, geralmente vêm do meio da igreja e, em certa medida, exercem influência sobre o povo. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Né? Conhece muitos pastores que desviaram da verdade, né? Às vezes tinha programa de rádio, tinha mídia, e de repente, né, acabam cedendo à tentação e passam a ser instrumento do diabo, vasos de desonra, como acontecia aqui com esses 2 homens. Portanto, temos de ter cuidado e nos mantermos, né, aqui na revista Erradografia, nos mantermos vigilantes doutrinariamente, pois muitos buscam enganar e corroer as bases doutrinárias da igreja. Os enganadores sempre apresentam meias-verdades a fim de disseminarem o veneno doutrinário no corpo de Cristo. Né? Um dia desse tinha uma moça na internet falando, dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, ela distorcendo toda a palavra, sem nenhum fundamento, nem sequer uma corrente teológica ela estava seguindo, mas ela mesmo estava interpretando a cabeça dela, mas daqui a pouco, ao mesmo tempo que ela falava isso, começou a dizer que João Batista foi a reencarnação de Elias. Né? Então, a gente vê que ela desviou completamente. Né? Pegou um ponto teológico que é muito debatido, trouxe a visão dela, mas daqui a pouco a gente vê que ela estava lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Né? E pregar reencarnação. Então, é uma doutrina espírita querendo inserir ali no meio do cristianismo. A gente vai ver, tem milhares de seguidores. Né? São pessoas que não leem a Bíblia, erram por não examinar a Escritura e acabam seguindo aqueles que estão usando da mentira, né? Ou seja, estão distorcendo a verdade. Terceiro subtópico, há escape para os mentirosos. Inevitavelmente surge a seguinte questão: há esperança para os que mentem doutrinariamente? Sim, se houver arrependimento e o abandono da prática do erro. Né? Então, qualquer pecador, qualquer que anda errado, se arrepender sinceramente, é claro que ele tem ainda chance, esperança. A palavra de Deus afirma que se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Né? Quem confessa e deixa, né? Tem que deixar, alcança a misericórdia. Em 2 Timóteo 2,21, Paulo afirma que se alguém se purificar dessas coisas,
Então, são aqueles vasos de desonra. Mudar-se, o pensamento voltar-se atrás, né? Se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, indicando que existe sim a possibilidade de mudança e transformação de vida para aqueles que se enveredam pelo caminho do engano doutrinário. Paulo ensina também que o arrependimento é o caminho para que essa mudança passe a ser uma realidade. O caminho para que os mentirosos, no âmbito doutrinário, encontrem a porta de saída e de transformação é o arrependimento, que só pode ocorrer por meio de uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. 2 Timóteo 2, 24 e 26. Então, nesse texto, que é o texto bíblico da lição, a gente vê que Paulo diz que não era para ter conteúdo de palavras, né? E que era para evitar falatórios profanos, né? Então, muitas das vezes, aqueles que estão no erro não vão ser convencidos, né? Com argumentos humanos, né? Tem que orar por eles para que Deus os converta de novo, que eles se arrependam do seu pecado, possam até se tornar vaso de honra de novo. Mas Paulo não queria que houvesse briga com isso, né? Esses tais já estavam ali claramente no erro, na mentira, né? Mas a igreja tinha que ficar firme na verdade, né? A nossa parte é ensinar, instruir a verdade para que os crentes não caiam nessas ciladas, nesses engodos, né? Claro que muito crente ouve esses falsos ensinos e até compartilha por falta de ler a Bíblia, por falta de frequentar uma escola dominical com a doutrina, né? E acaba então sendo meninos inconstantes. Que Deus nos ajude a ficar firme, né? E não ser menino, mas sermos adultos, né? A estatura de varões perfeitos. Terceiro tópico, vivendo uma vida moderada. Então, a gente viu a questão da firmeza da doutrina, que ela não passa, ela não muda, ainda que as ideologias querem transformá-la, mas a palavra permanece. Vimos os mentirosos que se utilizam de meias verdades, de mentiras, para poder distorcer a palavra, como fez Satanás desde o princípio, ele é o pai da mentira. E agora vamos ver qual é a postura do crente, do jovem aqui, principalmente, que Paulo vai falar aqui no texto a gente leu, né? Exorta semelhante aos jovens que sejam moderados, né? E ainda diz o conselho a Tito que em tudo, né, ele desse exemplo de boas obras e que na doutrina ele mostrasse incorrupção, gravidade e sinceridade. Então Tito tinha que ser um modelo para aqueles jovens. Primeiro subtópico é uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente e as condições necessárias para isso estão à sua disposição na Escritura Sagrada. Mas o que efetivamente vem a ser esta vida moderada? O dicionário Vini diz que o termo moderação está associado ao termo mansidão, associação com o bom. O crente não deve se envolver em contendas de palavras, né? 2 Timóteo 2, 14. Aqueles que querem agradar a Deus e herdar a vida eterna devem procurar viver uma vida santa, justa, fiel e em amor. A vida moderada diz respeito ao equilíbrio, como fruto da comunhão com Deus. Está lá no fruto do Espírito, na temperança, em Gálatas 5, né? Então a gente percebe que é assim que o Senhor quer que vivamos, né? Não brigando, não adianta muitas contendas, muitos debates, porque aquele que está enganado não vai ser convencido pelos nossos argumentos, não é por muito falar que seremos ouvidos, mas vivendo moderado, de forma santa, ensinando, instruindo aqueles que querem aprender e orando por aqueles que estão no erro. Segundo subtópico, a moderação como obra do Espírito Santo. O crente moderado é comedido em suas ações, palavras e suas emoções, como no exercício da paciência. As manifestações do fruto do Espírito refletem com elevada precisão as características de um crente moderado, em contraste com a vida não moderada, que é levada sob o domínio da carne. Está em Gálatas 5, 19 a 22. Tanto as obras da carne como o fruto do Espírito. Dentre as virtudes do fruto do Espírito Santo, a temperança é a que mais se aproxima do sentido de moderação, né? Domínio próprio, já que o seu significado prático é a capacidade que o crente recebe de agir com autocontrole nas mais diversas e difíceis circunstâncias da vida. Essa capacidade é parte da obra que somente o Espírito Santo pode realizar no homem, pois conforme Lawrence O. Richards, ele fornece energia para que a nova natureza que impulsiona o convertido para a direção oposta à natureza pecaminosa. Então, em João 15 diz que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E toda a vara que está nele é limpa para que dá mais fruto. O que não dá fruto é cortada. Esse fruto é o fruto do Espírito. Como vemos aqui, nós temos que
demonstrar essa moderação, essa temperança, esse domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor, além de todos os outros gominhos do fruto, né? Amor, fé, longanimidade, bondade, estão todos formando um só fruto do Espírito. Glórias a Deus. É o Espírito Santo que produz isso, é a seiva que sai da videira para nós, para gerarmos o fruto, mas nós temos a obrigação de quê? Estar ligado, estar nele, andar no Espírito. A moderação é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, motivo pelo qual o crente que deseja viver moderadamente deve andar e ser guiado pelo Espírito. Gálatas 5:18-25. Andar e ser guiado pelo Espírito Santo é o mesmo que ser dominado por ele, fazer aquilo que é ordenado na palavra de Deus. Efésios 5:18, né? Não nos embriagar com o que há contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo é que o crente pode viver uma vida verdadeiramente moderada. E o terceiro e último subtópico do trimestre é alcançando uma vida moderada. Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar os jovens a serem moderados. Tito 2:6. E afirmando assim que este é o caminho que o verdadeiro cristão deve seguir. Se o crente é chamado a ter uma vida moderada, qual é o caminho a ser tomado para que esse objetivo seja alcançado? É preciso confiar em Deus, orar e dedicar-se à leitura bíblica. Salmo 11:2. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso dia a dia. O crente deve viver com a consciência da presença permanente de Deus, desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Portanto, tem uma vida moderada e honra a Deus com isso, né? Está no Espírito, andando em Cristo. Que a nossa mente não seja mais a nossa mente, mas que seja a mente de Cristo. Que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim, né? Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais Ele vai se aproximar de mim. Glórias a Deus. Então, essa vida piedosa, em oração, jejum, lendo a palavra, aleluia, aprendendo de Deus, buscando a sua paz e adorando a Ele, certamente vamos ter mansidão e viver uma vida moderada, porque o Espírito vai estar sendo gerado em nós. Concluindo, irmãos, estudamos a respeito dos fundamentos de Deus, que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário e disseminar a verdade de Deus, e a viver uma vida moderada. Vimos que a moderação é equilíbrio e controle diante das diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar a ser cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, né? Um trimestre riquíssimo, falando então dessa maravilhosa doutrina, da sã doutrina, e a gente vê o fruto, né? O que é que ela gera em nós, e podemos estar firme diante de um mundo que está arruinado, que está cada dia mais se afastando de Deus, mas a igreja é como uma vez citei, né, a letra daquele hino, né, enquanto o mundo se curva, a igreja fica de pé, né? Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse trimestre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, por esse trimestre tão maravilhoso. Fortalece os teus filhos, Pai, que cada um ame mais a tua palavra, busque estar, Pai, aprendendo mais de ti. Deus poderoso, que nós possamos estar firme a toda cilada do inimigo, a todo vento, Pai, de doutrinário. Em nome de Jesus, abençoa cada jovem, cada aluno da escola dominical, professores, Pai, porteiro, secretário, tesoureiro, pastores, todos aqueles que amam e fazem a escola dominical. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e eternamente. Amém.